Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, a última rodada do primeiro turno. Também vou apresentar os resultados da última rodada e mostrar como é que está a classificação dos grupos. Para a gente não ficar indo e voltando nos grupos, então eu vou fazer da seguinte forma: eu passo os jogos, os resultados e a classificação de um determinado grupo e depois passo para o grupo seguinte, combinado? Bom, vamos começar então pelo grupo A1. Grupo A1 que terá 3 jogos neste sábado, dia 8 de junho. E a rodada começa com o Trem jogando aí contra o Manauara. Manauara aí que está com 100% de aproveitamento. Essa partida vai ser às 15h30 pelo horário de Brasília, lá no estádio Zerão. Um pouco mais tarde, às 16h30, o Porto Velho vai jogar contra a equipe do São Raimundo. Porto Velho aí que se sagrou recentemente campeão estadual. E às 17 horas teremos aí o duelo entre o Maitá, que ainda não pontuou no campeonato, contra o Princesa dos Solimões. A rodada desse grupo será encerrada no domingo, com o duelo às 16h30 entre Manaus e Rio Branco. Essa partida vai acontecer lá no estádio da Colina. E agora vamos aos resultados da rodada anterior, quem se deu bem e quem se deu mal nessa rodada 6 do grupo A1. A rodada teve a goleada do Manauara por 4-0 sobre a equipe do Maitá. Quem também venceu aí com uma margem interessante de gols foi o Princesa dos Solimões, bateu o Trem pelo placar de 4-1. O São Raimundo perdeu em casa para o Manaus, 2-1, mesmo placar da vitória do Rio Branco sobre o Porto Velho. Com esses resultados, a classificação do grupo A1 está assim: o Manauara lidera disparado aí com 18 pontos, em seguida aparece o Porto Velho, que mesmo com a derrota segue na segunda colocação com 12 pontos, o Trem é o terceiro colocado com 10 pontos e o Princesa dos Solimões aparece em quarto lugar com 8 pontos. Também com 8 pontos aparece o Rio Branco do Acre, só que ele tem saldo de gols inferior. O Manaus é o sexto colocado também com 8 pontos e saldo de gols aí pior do que Princesa e Rio Branco. O São Raimundo de Roraima é o sétimo colocado com 4 pontos, já mais distante aí da briga da classificação, enquanto que o Maitá ainda está zerado, não pontuou ainda. Agora vamos para o grupo A2. Grupo A2 que começa já nesse sábado com o duelo entre Altos e Maranhão. Essa partida vai acontecer às 16 horas lá no estádio Lindolfo Monteiro. Os outros jogos serão no domingo, todos às 16 horas também. O Cametá vai receber o Fluminense do Piauí lá no Parque do Bacurau. Já o Tocantinópolis terá pela frente o Águia de Marabá lá no Ribeirão. E por fim, o Motoclube vai receber a equipe do River no estádio Nhozinho Santos. Jogos da sexta rodada. Como é que foi a sexta rodada desse grupo? A sexta rodada teve aí a vitória do River sobre o Cametá por 1-0. O empate entre Águia de Marabá e Altos 3-3. O Maranhão perdeu em casa para o Tocantinópolis pelo placar de 1-0. Enquanto que Fluminense e Motoclube ficaram no 2-2 lá no Lindolfo Monteiro. Com esses resultados, a classificação está assim: o Maranhão, mesmo com a derrota, segue na liderança com 12 pontos, o River saltou para a segunda colocação, tem 10 pontos, o Tocantinópolis entrou no G4, é o terceiro colocado também com 10 pontos, só que tem saldo de gols inferior ao do River, e o Motoclube fecha o G4 com 9 pontos. O Altos aparece na quinta colocação com 8 pontos, o Fluminense também tem 8 pontos, só que saldo de gols inferior. O Cametá é o sétimo colocado com 4 pontos e o Águia de Marabá também tem 4 pontos, só que ele ainda não tem vitória. O Cametá venceu uma vez e o Águia de Marabá ainda não venceu. Indo agora para o grupo A3. Grupo A3 que a rodada começa também nesse sábado com o duelo entre Atlético Cearense e Santa Cruz de Natal. Essa partida vai acontecer às 16 horas lá no estádio Domingão. No mesmo horário, o América de Natal vai receber o Iguatu lá na Arena das Dunas. No domingo, a rodada segue com o jogo às 3 da tarde entre o Maracanã e o Souza, a partida que acontece no estádio Prefeitão. E um pouquinho mais tarde, às 15h30, o Potiguar de Mossoró vai receber o 13. Esse jogo vai acontecer lá no estádio Edgarzão. E agora vamos aos resultados da sexta rodada desse grupo A3. O grupo A3 que teve na sexta rodada a vitória do Iguatu por 2-0 sobre o Potiguar de Mossoró. O Santa Cruz de Natal venceu o Maracanã pelo placar de 1-0. O 13 perdeu aí o seu 100% de aproveitamento, ficou no 1-1 com o América de Natal. E o Souza perdeu em casa para o Atlético Cearense pelo placar de 3-2. Com esses resultados, a classificação do grupo A3 está assim: o 13 ainda segue na liderança isolada com 16 pontos, o Santa Cruz de Natal é o vice-líder com 12, o Iguatu é o terceiro colocado com 11 e o América de Natal fecha o G4 com 9 pontos. Aí um pouco mais atrás já aparece o Atlético Cearense, 6 pontos, enquanto que o Souza caiu para a quinta colocação com 5 pontos. O Maracanã também tem 5 pontos, mas é o sétimo colocado por conta aí do saldo de gols, a diferença de um gol de saldo para a equipe da Paraíba. E por fim, o Potiguar de Mossoró aparece na oitava colocação com 3 pontos.
Indo agora para o grupo A4, que a rodada vai começar neste sábado às 16 horas, com a Juazeirense recebendo o Sergipe lá no Adalto Moraes. Também no sábado, só que às 17 horas, o CSE vai enfrentar o Petrolina lá no Juca Sampaio. No domingo, os outros dois jogos do grupo serão realizados às 16 horas. O Retrô recebe a Jacuipense lá na Arena Pernambuco, enquanto que o Itabaiana vai jogar contra o Asa de Arapiraca lá no estádio Barretão. E agora vamos aos resultados da sexta rodada desse grupo A4, quem que se deu bem e quem que se deu mal. A Jacuipense fez valer o fator campo e venceu o Itabaiana por 1-0 lá em Pituaçu. Petrolina e Juazeirense não saíram do 0-0, mesmo placar de Asa e Retrô. Já o Sergipe derrotou o CSE pelo placar de 2-0 lá no Batistão. Com esses resultados, a classificação do grupo A4 está assim. O Asa, apesar de ter empatado, assumiu a liderança com 12 pontos. Se aproveitou aí do tropeço do Itabaiana, que agora é o segundo colocado com 11 pontos. A Jacuipense aparece na terceira colocação também com 11 pontos, só que com saldo de gols inferior. E fechando o G4, aparece o Retrô com 8 pontos. O Petrolina é o quinto colocado também com 8 pontos, só que tem número de gols marcados menor do que a equipe do Retrô. As duas equipes têm 0 gol de saldo. O Sergipe é o sexto colocado com 5 pontos. O CSE também tem 5 pontos, só que saldo de gols inferior ao do Sergipe. E a Juazeirense aparece na última colocação com 3 pontos. Inclusive a Juazeirense é o único time que ainda não venceu nesse grupo A4. Indo agora para o grupo A5, a rodada começa neste sábado com um duelo às 17 horas entre Anápolis e União Rondonópolis. A partida vai acontecer lá no estádio Jonas Duarte. Um pouco mais tarde, às 18 horas, o Craque recebe o Real Brasília lá no Genervino da Fonseca. Ainda no sábado, também às 8 horas, o Misto vai jogar contra o Capital do Tocantins. E fechando a rodada deste grupo, no domingo, às 3h30 da tarde, o Brasiliense vai receber o Iporá na Boca do Jacaré. O duelo entre Misto e Capital será na Arena Pantanal. E agora, vamos aí aos resultados da rodada passada. A rodada que teve aí um empate sem gols entre o União Rondonópolis e Craque, jogo que aconteceu lá no Lútero Lopes. O Capital foi goleado em casa, perdeu para o Brasiliense pelo placar de 4-1. Já o Iporá venceu o Misto por 2-1, enquanto que o Real Brasília foi derrotado em casa pelo Anápolis pelo placar de 1-0. Com esses resultados, a classificação está assim. O Anápolis soma 13 pontos e 6 gols de saldo, é o primeiro colocado. O Brasiliense está em segundo lugar, também com 13 pontos, mas tem saldo de gols 5. O Iporá é o terceiro colocado com 11 pontos e fechando o G4 aparece o Craque com 9 pontos. O Misto é o quinto colocado com 7 pontos. O União Rondonópolis também tem 7 pontos. As duas equipes têm 0 gol de saldo, mas o time do Mato Grosso tem mais gols marcados, né? Leva vantagem aí no número de gols marcados. O Capital é o sétimo colocado com 4 pontos e o Real Brasília ainda não pontuou, o último colocado aí da chave. Indo agora para o grupo A6, aí que vai ter rodada já começando neste sábado às 3 da tarde, com o duelo entre Nova Iguaçu e Real Noroeste. A partida será disputada lá no estádio Laranjão. Também no sábado às 15h30 em Moça Bonita, o Audax vai receber aí a equipe do Ipatinga. Ainda no sábado às 16 horas será a vez do Serra receber a Portuguesa Carioca lá no Robertão. E no domingo às 19h30 na Arena do Jacaré, o Democrata de Sete Lagoas recebe o Itabuna. E agora vamos aos resultados da sexta rodada desse grupo. Sexta rodada que teve aí o empate do Ipatinga com o Nova Iguaçu em 1-1. O Real Noroeste venceu o Audax pelo placar de 3-1. Mesmo placar aí da vitória do Itabuna sobre o Serra, jogo que aconteceu no domingo lá em Pituaçu. E fechando a rodada desse grupo, na terça-feira, a Portuguesa Carioca bateu o Democrata de Sete Lagoas pelo placar de 3-0. Com esses resultados, a classificação do grupo A6 está assim. O Itabuna lidera com 12 pontos. O Serra aparece na segunda colocação com 10 pontos, né? Na verdade, o Serra perdeu a primeira colocação para o Itabuna. A Portuguesa ganhou 2 posições, já aparece em terceiro lugar com 10 pontos. E o Nova Iguaçu fecha aí o G4 com 9 pontos. O Democrata de Sete Lagoas, apesar de não ter aí vencido nas últimas 3 rodadas, é o quinto colocado com 8 pontos. Já o Real Noroeste aparece em sexto lugar com 7 pontos. O Ipatinga é o sétimo colocado com 5 pontos. E o Audax do Rio, ainda sem vencer, apenas 1 ponto na oitava colocação. Indo para o grupo A7. Grupo A7 que terá duelo aí neste sábado às 15 horas entre Santo André e Pouso Alegre. Partida que acontece lá no estádio Bruno José Daniel. Um pouco mais tarde, às 16 horas, a Patrocinense vai receber o São José. A partida vai ser disputada lá no estádio Pedro Alves do Nascimento. Ainda neste sábado, às 18 horas, o Água Santa vai receber a equipe do Costa Rica. Esse jogo será no Distrital Dinamar. Será o primeiro jogo do Água Santa jogando aí em Diadema, né? Antes o Água Santa vinha mandando suas partidas no estádio do Canindé. E no domingo, para fechar a rodada desse grupo, o Maringá vai receber a Internacional de Limeira lá no Willie Davids. A Inter de Limeira que pode fechar o turno
sem sofrer nenhum gol, né? A Inter de Limeira é a única equipe da Série D que ainda não sofreu gols no campeonato. A sexta rodada desse grupo teve os seguintes resultados. A Inter de Limeira bateu a Patrocinense por 3-0. São José e Maringá empataram em 1-1. O Costa Rica perdeu em casa para o Santo André, 5-2. E o Pouso Alegre ficou no 0-0 aí com a equipe do Água Santa. Com esses resultados, a classificação do grupo A7 está assim. A Inter de Limeira lidera aí disparada com 16 pontos. O Maringá já aparece na segunda colocação com 13. O Água Santa é o terceiro colocado com 9 pontos. E o Pouso Alegre fecha o G4 com 7 pontos. Na quinta colocação já aparece o Santo André com 6 pontos. O Costa Rica é o sexto colocado com 5 pontos. O São José também tem 5 pontos, só que ele ainda não tem vitória, né? Enquanto que o Costa Rica tem uma vitória. E na lanterna do campeonato, a Patrocinense ainda não pontuou, né? Inclusive a Patrocinense dessa semana demitiu o técnico Estevan Soares. E para fechar, vamos ao grupo A8, né? O grupo A8 agora com todo mundo jogando novamente. A rodada terá o Concórdia recebendo a Avenida. Essa partida vai ser às 16 horas lá no estádio Domingos Lima. No mesmo horário, o Novo Hamburgo vai receber a equipe do Ercílio Luz, enquanto que no domingo os outros dois jogos também acontecem às 16 horas. O Barra recebe o Cianorte no Gigantão das Avenidas, enquanto que o Brasil de Pelotas vai jogar contra o Cascavel lá no Bento Freitas. Agora vamos aos resultados da rodada passada, a rodada aí que teve o empate em 1-1 do Avenida com o Barra, também empate em 1-1 entre o Ercílio Luz e o Brasil de Pelotas, e a rodada desse grupo foi só de empates. 1-1 para Cianorte e Concórdia e 0-0 para Cascavel e Novo Hamburgo. Com esses resultados, a classificação do grupo está assim. O Concórdia lidera com 11 pontos em 5 jogos. O Barra é o segundo colocado com 6 pontos e 6 jogos. O Cianorte é o terceiro colocado com 5 pontos em 3 jogos. O Cascavel fecha o G4 com 5 pontos em 6 jogos. O Ercílio Luz é o quinto colocado, 5 pontos em 5 jogos. O Brasil de Pelotas aparece na sexta colocação com 4 pontos em 3 jogos. Inclusive o Brasil de Pelotas fez aí um jogo atrasado da segunda rodada nesta semana e venceu o Barra pelo placar de 1-0, né? Então o Brasil aí já chegou a 4 pontos. O Novo Hamburgo é o sétimo colocado com 2 pontos e 2 jogos. E a Avenida apenas 1 ponto e 2 jogos disputados, né? Lembrando que as equipes gaúchas aí estão com partidas a menos, né? Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Valeu!